Como escolher a sua primeira máquina de tatuagem? Quais são os tipos de máquinas disponíveis? Qual que é a diferença entre elas? Quais são as diferenças? E o que você deve levar em consideração no momento de escolher a sua máquina para que você não cometa erros e não gasta dinheiro à toa comprando alguma coisa que depois, ao invés de te ajudar, só vai te atrapalhar. Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu vou fazer um vídeo muito esclarecedor para que você entenda qual tipo de máquina que vai te ajudar agora no começo da tua carreira, beleza? Então, você que já é um Vieira Raiz, já tá aqui faz tempo, você vai deixar o like aí, porque você já sabe que o vídeo vai ser bom. Agora, você que acabou de chegar, não deixa o seu like ainda, segura sua mãozinha. No momento que você perceber que esse vídeo trouxe algum conhecimento que você ainda não tinha, aí sim, você deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. A escolha da sua máquina de tatuagem é uma escolha extremamente importante e que você não pode errar. Sabe por quê? Porque se você escolher a máquina errada, isso pode te prejudicar de uma maneira que pode fazer você desistir da tatuagem. Eu tô falando isso porque eu percebo, é muito notável para mim, com muita facilidade eu percebo nos meus alunos, do meu treinamento. Eu vejo que os alunos que começam com uma máquina boa, aqueles que começam com uma máquina bacana, uma máquina legal, eles já têm facilidade no começo da carreira. No comecinho, nas primeiras semanas eles já estão fazendo um trabalho bonito, um trabalho bacana, eles não têm tanta dificuldade assim, então eles não desanimam. Agora, aqueles que começam com uma máquina muito inferior, geralmente eles sofrem um pouco mais. Porque eles enfrentam muito mais dificuldade, parece muito mais difícil tatuar do que realmente é quando você está com uma máquina muito ruim. Aí eles ficam ali patinando, sofrendo, fazendo trabalho que não está legal, sofrendo até conseguir fazer um trabalho legal. E isso pode fazer com que você desanime, porque vai parecer muito mais difícil do que realmente é. Então é muito importante que você comece com uma máquina boa, que você não cometa erros agora nesse começo, porque se você começar com uma máquina muito ruim, isso pode condenar o começo da tua carreira, pode fazer com que tudo seja muito mais difícil e você pode acabar desanimando, porque vai parecer muito difícil, você pode acabar desanimando por conta disso. Então, escolha da maneira correta para que você não cometa esse erro e não acabe desistindo. Antes de mais nada, vamos entender quais são os tipos de máquina que tem disponível. Basicamente, o que nós temos são 3 tipos de máquinas. É claro que existem variações, algumas vertentes em cada uma dessas 3. Porém, vamos deixar assim, 3 tipos de máquina que é o mais comum você encontrar, tá? Primeiro, as máquinas de bobina, que como o nome já diz, são 2 bobinas que funcionam de uma maneira eletromagnética, que basicamente essas 2 bobinas vão jogando a agulha para frente e para trás. É claro que eu posso te dar uma explicação muito mais técnica sobre isso, porém o meu objetivo aqui não é transformar você em um expert em máquina de tatuagem. É basicamente te explicar a diferença por cima uma da outra. Então você já entendeu que a máquina de bobina são 2 bobinas eletromagnéticas que vai fazendo a máquina funcionar sem precisar de um motor. O segundo tipo de máquina de tatuagem são as máquinas rotativas, que aí sim, as máquinas rotativas precisam de um motor. E esse motor é o que vai girando um eixo e esse eixo vai jogando a agulha para frente e para trás. E o segundo tipo de máquina são as máquinas PEN, que normalmente elas são rotativas também. Porém, ela tem esse formato diferente que está aparecendo na tela para você, que parece uma caneta, né? Tem esse formato diferente. A máquina PEN, ela é mais versátil, ela é mais fácil de ser utilizada, ela dá menos trabalho, não precisa montar ela com muita coisa, enfim. Eu te expliquei como que funciona, agora eu vou te mostrar na prática. Eu não tenho a máquina de bobina aqui, a máquina de bobina eu não tenho aqui para te mostrar, mas você já entendeu como é que funciona. É aquele primeiro grupo das máquinas que tem 2 bobinas e funcionam de forma eletromagnética. Agora, a máquina rotativa que apareceu aí na tela para você é essa aqui. Isso aqui é uma máquina rotativa, tá? E isso aqui é uma máquina PEN. Tá? A máquina rotativa e a máquina PEN eu tenho aqui para te mostrar. Essa é uma máquina PEN, essa é uma máquina rotativa. A máquina de bobina é o que eu não tenho aqui. Agora vamos lá. O que eu não recomendo para você de maneira alguma, que não é uma boa ideia, é uma péssima ideia, é você começar com a máquina de bobina. Justamente a que eu não tenho aqui.
A máquina de bobina não é uma boa ideia que você comece por ela, porque a máquina de bobina depende de regulagens, ela tem muito mais regulagem. Né? Você tem que regular ela tem uma mola em cima, enfim, tem um batedor. Eu não vou falar os termos técnicos, porque senão você vai confundir a tua cabeça. Agora, no começo da tua carreira, não vai numa máquina de bobina, porque ela tem várias coisinhas que, se desregular, vai dar trabalho para você regular de novo. Então não não é uma boa decisão começar com uma máquina de bobina. Descarta a máquina de bobina. Eu te recomendo que você utilize ou máquinas PEN ou máquinas rotativas. Porém, o que eu recomendo de verdade é isso aqui, ó, máquina PEN. O que eu te recomendo é isso, eu já vou te explicar o porquê. Eu vou te explicar várias coisas sobre máquinas aqui, mas eu já quero deixar muito claro o que eu recomendo para você. Não utilizar de maneira alguma as máquinas de bobina, agora no começo da carreira, que é o exemplo que eu não tenho aqui. Máquina de bobina, você descarta. Máquina rotativa, talvez em algum momento específico, mas ainda assim não é o que eu te recomendo. É só se for a única opção mesmo. Agora, o que eu te recomendo de verdade é máquina PEN, tá? Primeira opção, segunda opção, e é isso. E as bobinas você descarta. Eu recomendo que você comece com as máquinas PEN, porque tanto as máquinas de bobina quanto as máquinas rotativas, como essa aqui, ela depende de muita coisa para fazer ela funcionar. É muita tranqueira. Então, por exemplo, a máquina dessa aqui, ó, você vai precisar comprar essa peça aqui, é uma peça separada. Além dessa peça, aí você vai colocar a agulha no meio, tem uma borrachinha que tem que colocar aqui, aí você tem que colocar o fio nela, e a outra ponta do fio você tem que colocar em uma fonte ainda que você tem que comprar, ela depende de uma fonte para poder ligar. É um monte de tranqueira para fazer isso aqui funcionar. Em contrapartida, uma máquina PEN como essa, só precisa dela mesmo, de mais nada. Você só encaixa a agulha aqui e começa a tatuar. Ela é sem fio, ela tem uma bateria aqui, ó, isso aqui é uma bateria. Então você encaixa a bateria e começa a tatuar. Ela não tem fio. Então é uma máquina muito versátil, muito melhor do que uma máquina como essa. Além disso, essa máquina aqui, ela vibra muito. Ela vibra, parece que você está com uma britadeira na mão. Então é importante que você entenda. As máquinas de bobina eu não recomendo porque, além de ter toda essa função, tem mais coisas ainda que às vezes você precisa regular. Então essa aqui tem esse monte de tranqueira, mas não precisa regular nada. Agora, isso aqui é o melhor de todos os mundos, porque não tem nada, né? É só ela. Além de tudo isso, tem um outro ponto também, que é o seguinte. Quando você for comprar uma máquina rotativa como essa aqui, você vai ter que comprar a máquina, o grip, o cabo, a fonte. Você vai ter que comprar um monte de coisa para fazer ela funcionar. E você comprando todo esse kit de coisas, você vai gastar por volta de 500 e pouco, 600 reais, e ainda vai ter uma máquina que vibra pra caramba, uma máquina que não vai ser muito legal para trabalhar. Agora, uma máquina como essa máquina aqui, é uma máquina de 595 reais. É uma máquina chinesa de menos de 600 reais. Você só tem que ter um pouquinho de paciência e esperar ela chegar. Ela vai demorar um mês para chegar, porque ela vem da China, né? Então você vai ter que ter um pouquinho de paciência, mas é uma máquina de 600 reais. É o mesmo valor que você investiria naquele monte de tranqueira, né? Então, por esse motivo que eu te recomendo que você utilize uma máquina PEN. Além disso, é uma máquina que não treme, não vibra. Cara, vai no que eu tô te falando, que com certeza é o melhor caminho, tá? Então, vamos lá. Vieira, qual que é, então, o cenário que vale a pena eu adquirir uma X13, que é uma dessa aqui, uma rotativa, com cabo, com fonte, toda essa tranqueira, ao invés de comprar uma PEN? Cara, só se você encontrar, vamos supor, eu sempre falo aqui no canal que é melhor feito do que perfeito. É melhor você fazer com as condições que você tem do que ficar esperando e não fazer nunca, né? Então, se você encontrou uma fonte usada com uma maquininha dessa, do teu amigo que parou de tatuar e vendeu tudo por 200 reais pra você, tudo bem, é melhor começar assim mesmo do que não começar. Se é o único recurso que você possui, então vai lá, enfrenta e começa, não tem problema. Agora, é só nesses casos, cara, muito específico, só nesses casos, porque é uma máquina ruim, que vai te dar... vai dar trabalho para tatuar, é muito mais difícil de tatuar que isso aqui, vai precisar de um monte de tranqueira, e se for comprar novo, você vai gastar o mesmo valor de comprar uma PEN dessa. Então, é só nesse cenário mesmo. Vai numa PEN dessa que com certeza é muito melhor. Agora eu vou te falar quais são os pontos que você deve considerar
quando for comprar uma pen. Eu te recomendo essa, mas tem outras no mercado, tem outras pens, né? Eu vou te falar o que você deve comparar, o que você deve levar em consideração no momento que você for procurar uma pen para comprar. A primeira coisa que você deve ficar atento quando for comprar uma máquina pen é se ela tem bateria ou não. Porque tem máquinas pens que não tem bateria, que você precisa conectar um cabo nela. Então aqui, ó, essa aqui é uma máquina com bateria, não tem cabo, não tem fio. Porém, isso aqui, ó, você pode ver, é o mesmo formato. Esse aqui é uma máquina pen também. E você pode ver que ela tem o mesmo formato? Pois é, só que essa não tem bateria. Essa aqui é igual àquela outra. Essa aqui você tem que conectar um fio nela. Ela funciona com fio. É uma máquina pen com fio. Então essa é uma coisa que você deve considerar no momento que você for comprar, você deve olhar se ela é com fio ou se ela é com bateria. Porque se ela tiver fio, você vai ter que comprar uma fonte também, e não é barato. Você vai ter que comprar uma fonte. Então sempre olha se a máquina pen que você vai comprar tem fio ou se ela tem bateria, tá bom? É importante que você fique atento nisso. O segundo ponto que você deve considerar é se ela é compatível com qualquer cartucho. O cartucho é a agulha que nós utilizamos nessas máquinas. Você deve olhar se é compatível com todo tipo de cartucho. Se ela é universal. Porque imagina só você comprar uma máquina de uma marca específica e ter que ficar comprando as agulhas somente daquela marca específica. Imagina se você não gostar dos cartuchos daquela marca específica. Aí ferrou, porque na tua máquina não encaixa outro tipo de cartucho, aí você tá ferrado, né? Você tem que comprar máquinas que são universais, que dá para usar qualquer tipo de cartucho nela. Compra somente máquinas universais. Esse é o segundo ponto que você deve avaliar no momento de comprar a sua máquina, se ela é compatível com qualquer tipo de cartucho ou não. Outro ponto que você deve avaliar é o curso da máquina. Quando você for comprar uma máquina, vai aparecer lá nas configurações dela o cursor da máquina. Eu recomendo que você utilize sempre uma máquina com curso de 3.5 se ela tiver um curso fixo. Bom, vamos lá. O que é o curso da máquina? É importante que você saiba isso. O curso da máquina é o que determina o quanto que ela vai entrar para dentro, o quanto que a agulha vai entrar para dentro antes de voltar e bater na pele. Então, um curso curtinho, um curso de 2.5, vai entrar e sair muito pouquinho da pele, desse jeitinho aqui. Agora, um curso de 4.5 vai entrar bastante e depois vai dar uma porradona na pele. A máquina vai ficar muito mais forte, muito mais potente. E, bom, um curso de 2.5 seria o ideal para fazer uma sombra bem levezinha. Para fazer uma sombra bem lisa, um curso mais curto é o ideal. Um curso mais longo de 4.5 é o ideal para fazer pigmentação sólida, blocado, para pintar mesmo alguma coisa, né? Porque ela fica muito mais forte. Porém, não é o ideal para fazer sombra. E é por isso que você deve escolher uma máquina que tem um curso de 3.5, que está na metade, entendeu? Se for 4.5, vai ser bom para fazer pigmentação sólida, mas vai ser horrível para fazer sombra. Se for 2.0, 2.5, vai ser muito bom para fazer sombra, mas vai ser horrível para fazer pigmentação sólida, entendeu? Então, tem algumas máquinas que têm um controle de curso, só que costuma ser mais caro. Máquina que você pode deixar o curso maior ou mais baixo, né? Mais alto ou mais baixo. Algumas máquinas possuem isso, só que são um pouco mais caras. Agora, se for comprar uma máquina que tem um curso fixo, que você não consegue mexer no curso dela, que é essa máquina aqui, por exemplo, ela tem um curso fixo, aí eu recomendo que você compre máquina com um curso de 3.5, porque ela tá na metade ali, não é nem muito alto e também não é muito baixo. Outra coisa muito importante que você deve considerar no momento de comprar a sua máquina é se ela vibra muito. Porque se tem uma coisa que atrapalha, se tem uma coisa que é ruim no momento que você está tatuando, é uma máquina que vibra demais. Que é o caso dessa rotativa aqui que eu te falei, que ela treme muito, né? Uma máquina que vibra demais é horrível para tatuar. Horrível. Incomoda mais do que o barulho, incomoda mais do que qualquer coisa. É uma máquina que treme muito. Então é importante que quando você for comprar a sua máquina, escolheu qual que é a máquina que você vai comprar? Então pesquisa, pergunta para quem já usa, pesquisa se ela vibra, porque é uma máquina que vibra atrapalha bastante. Então fica atento nesse detalhe. Outro detalhe que você deve avaliar no momento de comprar a sua máquina é escutar somente quem tatua e não quem vende. Você tem que escutar tatuadores, tem que escutar quem tatua, quem usa a máquina na prática e não o vendedor. É claro que o vendedor vai falar que o produto é bom, isso é fácil, né?
Isso é óbvio que o vendedor vai falar que é bom. O vendedor sempre fala que é bom, né? O vendedor não vai falar mal do produto dele. É importante que você fale com tatuadores. Escolher uma máquina, aí você vai atrás de pessoas que utilizam a máquina, que trabalham com aquela máquina e pergunta como é que é aquela máquina no dia a dia. Sempre tatuadores que você deve consultar. E nunca o vendedor. O vendedor vai falar que é bom. Escute os tatuadores, porque aí sim você vai saber se a máquina é boa ou não. Outra coisa que você deve se atentar no momento de comprar a sua máquina é o seguinte. Presta muita atenção aonde que você vai comprar. Pelo amor de Deus, cara, presta muita atenção. Tá cheio de relato aqui no canal, vários relatos, assim, nos comentários, várias pessoas já deixaram nos comentários aqui, eu já li vários comentários de gente falando que perdeu dinheiro porque comprou onde não devia comprar. Presta atenção, toma cuidado, não compra em site genérico. Se for comprar máquina da China, cara, não compra em AliExpress, Shopee. Presta muita atenção, toma cuidado, tá? Não tô falando pra não comprar, né, cara? Quer comprar, compra, mas coloca na tua cabeça que existe um risco. É arriscado. Se for comprar máquina de AliExpress, cara, se for barrado na alfândega ali, você perdeu a máquina. Ou então, às vezes, você vai ter que pagar o mesmo valor da máquina de imposto. Às vezes até mais do que o valor da máquina de imposto. Aí você acha que vai sair barato, sai caro. Então presta atenção, se for comprar uma máquina da China, toma cuidado, não compre em Alibaba. Alibaba não. AliExpress. Aqui tem Alibaba também, é outro site. Mas, enfim, toma cuidado, não compre em AliExpress. Cara, vai dar trabalho, o negócio pode ser barrado, você perder a máquina, entendeu? A máquina não ser enviada para você. Toma cuidado onde você vai comprar. Compra com fornecedores confiáveis, pessoas que estão ali para conversar com você, para te dar suporte se acontecer algum problema. Ah, Vieira, mas você está recomendando uma máquina da China. Exatamente, mas aqui é outra coisa. Aqui eu tenho contato direto com eles, converso com eles por e-mail e eles me garantiram a máquina, a Ilong, isso daqui é uma F6 da Ilong. A Ilong me garantiu que se acontecer da máquina ser barrada na alfândega, der algum problema, eles te enviam outra máquina ou te devolvem o dinheiro. Além disso, você não vai pagar impostos, porque os impostos é por conta deles. Eles pagam os tributos, eles garantem que você não vai precisar pagar imposto. Eles têm um representante aqui no Brasil que cuidam dessa parte, enfim. Aqui é uma forma de comprar uma máquina chinesa e sem ter dor de cabeça, que ela vai chegar para você. Se ela for barrada, eles te enviam outra, você não vai ter que pagar imposto. E aqui, meu irmão, acredite se quiser, por volta de R$600. Só para você saber, uma máquina dessa, uma máquina PEN com bateria desse jeito no Brasil costuma ser por volta de R$2.000. E aqui é R$600. Então assim, eu tô te indicando uma máquina que tem um baita custo-benefício. Eu vou deixar o review dela, eu fiz um review completo dela. Eu vou deixar o review dela aqui em cima. Clica para você assistir, lá tem um cupom de desconto e tal, dá uma olhada porque eu acredito que é o melhor caminho, é o que eu tô recomendando sempre para tatuador iniciante. Essa máquina é o melhor caminho para você. É isso aí, eu espero que tenha dado para entender um pouco sobre máquinas, né? O que eu te recomendo, o que eu não recomendo, o que você deve se atentar. Bom, muito sucesso na sua carreira, cuidado no momento de fazer a sua compra, escolha com sabedoria, porque uma máquina boa pode te ajudar muito, mas uma máquina ruim também pode te atrapalhar demais, beleza? É isso aí, um beijão e até o próximo vídeo.